Olá, bom dia. Hoje vamos falar como decidir e como fixar os teus preços. Porque muito importante saberes como tens de fixar os teus preços, porque basta só um pequeno erro de cálculo e podes levar o teu salão à falência e podes perder muito dinheiro. Por isso é mesmo importante e eu queria falar disto hoje domingo. E então vou falar de 7 pontos. 7 pontos que tu vais ter de analisar, de aprender e de fazer. Então, o primeiro ponto vai ser analisar os teus concorrentes. E nessa análise dos teus concorrentes vais ter também 6 pontos. 6 pontos a fazeres para saberes como vais então fixar e decidir os teus preços. A primeira coisa que vais fazer com os teus concorrentes vai ser de saber quantos há, como tu, no teu bairro. Quando te instalaste, ou quando tu vais instalar, ou etc., vais ter de saber quantos cabeleireiros há nos teus arredores, no teu bairro, que são como tu. Isso é o primeiro ponto. O segundo, vais ter de saber desde quando a questão é aqui. O terceiro ponto, vais ter que saber se são salões grandes, pequenos, médios. O quarto vai ser de saber como é que estão posicionados. Fizeram já muita publicidade, são bem conhecidos de todas as pessoas ou ainda são pouco conhecidos. Isso vai ser o quarto ponto. O quinto vai ser de saber quais são as tarifas que eles cobram, saber os preços que eles fazem, qual serviço, etc. O sexto ponto vai saber que tipo de clientela é que eles têm. Saber se a clientela é jovem, mais velha. Enfim, esses são os 6 pontos que tu vais ter de saber sobre os teus concorrentes todos, os teus concorrentes do teu bairro ou da tua vila, da tua aldeia. O segundo ponto importante vai ser que vais ter de definir onde, onde tu te vais encontrar nos teus serviços. Isso quer dizer, vais ter que saber se tu vais fazer um serviço de luxo, se vais fazer um serviço médio, básico, ou se vais fazer um serviço low cost. A segunda vais ter de saber também se vais fazer mais um tipo de serviço tradicional ou se vais inovar alguma coisa. Por tradicional vai ser mais corte, brushing, cores básicas, etc. Inovador vai ser fazer certas coisas de outras maneiras, inovar mesmo. O facto de ser mais criativa. E a terceira coisa, vais ter de saber qual é a clientela que tu queres atrair. Porque ainda há muitas pessoas que querem que todas as pessoas venham para o seu salão, mas isso não é possível. Não é assim que vais ganhar dinheiro. Vais ter mesmo que saber qual serviço tu vais querer dar, do luxo médio ou low cost, que não considero até como um serviço. O low cost, isso não rende nada. Segundo, vais ter que saber se vais ter mais tradicional ou mais inovadora. E o terceiro é mesmo saber qual tipo de clientela é que tu queres atrair. Porque não é querer atrair todas as pessoas que tu vais ganhar dinheiro. Vais ter mesmo que ser o especialista. Isso quer dizer que só vais atrair um tipo de clientela. O tipo de clientela que te é mais parecido. O terceiro ponto vai ser o preço do custo. Vais ter que, em primeiro, determinar as tuas despesas por cada serviço. Se não calculares isso, não vais conseguir nada. Ou seja, por exemplo, se fizeres um corte homem, vais ter que calcular tudo o que vais utilizar para fazer esse corte. Vais ter que utilizar uma lâmina, vais ter que a desinfetar, enfim, vais ter que calcular tudo o que vais precisar, todos os custos que vais ter para fazer esse serviço. E isso vais ter que os calcular para todos os teus serviços. A segunda coisa para o preço para o preço de custo do teu serviço, vais ter também que calcular os teus custos fixos, ou seja, os teus custos indiretos. É a luz, a internet, o salário dos teus funcionários e vais ter também de calcular os teus custos diretos, ou seja, a roupa, a toalha, o penteador, os produtos que vais utilizar, gel, shampoo,
enfim, isso tudo. E os aparelhos, o secador, o alisador, vais ter mesmo que calcular isso. Porque para saberes qual preço é que vais meter para o teu serviço, vais ter mesmo de calcular isso. Não é meter à toa, não é ver à esquerda que um concorrente faz 20 euros o borrachinho, não é porque ele faz 20 euros que tu vais fazer 20 euros. Porque não existir as mesmas cargas, não existir a mesma qualidade de trabalho, e isso vai ter que ser tudo calculado ao cêntimo. Isso é mesmo muito importante para ti. E depois em quarto vai vir o custo por minuto. O custo por minuto é mesmo calcular o que é que o teu trabalho custa ao minuto certo. Isso vais ter de calcular o número de horas por semana que tu trabalhas, que tu estás com os teus clientes. Sejas tu, seja os outros funcionários, vais ter mesmo que calcular isso tudo. Porque teres um funcionário a olhar para o teto, a contar as moscas, ou a ler, ou a enviar mensagens, isso não é trabalho. Por isso vais ter mesmo que calcular o que é que eles te custam, saber quanto tempo eles perdem com os clientes, para saber realmente o custo do teu serviço. Porque uma coisa é levar 80 euros porque estás mesmo aí com a cliente, e outra coisa é levar 80 euros porque queres aumentar o preço porque não tens ninguém, mas também não tens o serviço de luxo para esse cliente. Por isso, é esses pequenos ajustes que tens que fazer, que tens que compreender, tens mesmo que calcular tudo. E a pior perda que tens no teu salão são as horas vagas, aquelas horas onde não tens ninguém. Porque nesse momento tu vais ter que pagar também a tua luz, a eletricidade, os salários. E se não tiveres ninguém, se tiveres 3 funcionários a olharem para o teto, a contar as moscas e a enviar mensagens, isso custa-te dinheiro. Por isso é que nós, com a aplicação o Paint, vamos meter isso em obra para que tu possas meter horários deles em last minute, para que eles possam meter esses horários vagos na aplicação, para que clientes possam ver que ao último minuto há vagas a 50% e que podem lá ir. Isso vai atrair os clientes que nunca viriam, porque ou não têm dinheiro, ou não têm tempo, não lhe apetece estar a fazer uma marcação 2 semanas antes, porque isto vai ser mesmo em last minute, e isso vai-te fazer ganhar dinheiro, porque em vez de ter os teus funcionários ou tu mesmo olhares para o teto e enviar mensagens, vais ter clientes que em tempo normal não viriam. E por isso é que nós acreditamos que o facto de ganhar 50% é melhor do que nada, porque tu vais continuar a pagar os teus salários, vais continuar a pagar a internet, vais continuar a pagar isso tudo que é fixo. E então vale a pena pensar nisso. O quinto ponto é o preço psicológico. É o que nós chamamos, isso é mesmo um termo mesmo de marketing digital. Ou seja, é compreender, é saber até que preço o teu cliente está pronto a pagar. Por exemplo, para um corte, tu vais dizer que vale 20 euros. Mas o que tu não sabes é a psicologia do cliente. Porque esse mesmo cliente, com a qualidade que tu tens, ele pode estar prestes a... Ele pode querer, ele pode poder meter até, por exemplo, 30 euros para o teu corte. Tu podes pensar que só vale 20, mas esse preço psicológico podes tu não conhecer, mas o cliente está pronto a pagar 30 euros para um serviço de qualidade. E tu podes até estar a baixar o teu preço demasiado. E ao contrário, podes querer que o teu cliente pague 40 euros, mas não tens a qualidade, não tens nada disso, e então o cliente ele não vai vir, porque o cliente está sempre à procura de novos preços. Mesmo o cliente fiel, se souber que ao lado o salão faz preços corretos, com um serviço correto, melhor do que o teu, ele vai para lá. Se o teu concorrente fizer, por exemplo, o mesmo serviço corte, o dobro do preço, mas que o teu cliente sabe que ao ir para lá vai ter uma qualidade que tu não tens, o teu cliente vai ir para lá. E tu estavas, por exemplo, sempre a pensar que ele nunca ia pagar mais de 20 euros. Por isso, tira isso da tua cabeça, dá qualidade ao teu trabalho, aproveita agora este tempo que não podes ter mais de um cliente de cada vez, aproveita se calhar para mudar a tua filosofia,
porque isto pode ser uma oportunidade para ti, para dar-te mais tempo para te formares, para seres especialista mesmo numa coisa, porque não podemos agradar a todos, não podemos ser especialistas de tudo. Então, isto pode ser uma grande oportunidade para ti. Podes te especializar em certas coisas e mais avanças com isto, vais poder, se calhar, aumentar os teus preços. Não porque estás a gastar mais, porque isto também com as máscaras, etc., vais ter que contabilizar nos teus preços, como eu te disse antes, no ponto 3, mas também vais poder dar uma melhoria ao teu trabalho, vais poder fazer mais formações. Agora há muitas formações em linha, nós também vamos fazer. Há várias coisas que tu podes fazer, que tu podes melhorar, para que o teu cliente sinta e veja que tens qualidade. E quando tiveres essa qualidade, que o teu cliente se sentir escutado, o teu preço não é uma barreira. Tu podes pensar que o teu cliente não tem dinheiro para isso, mas ele tem. Não quer dizer que um cliente ouvir vestido de Gucci, não quer dizer que te vai pagar 100 euros o corte. E não quer dizer que uma pessoa que venha vestida normalmente, vamos dizer com uma roupa de praça, isso não quer dizer que essa pessoa não está pronta a pagar 100 euros por um corte. Por isso, nunca julgues uma pessoa, nunca julgues um cliente. Fala sempre com ele e escuta, e é isso mesmo a base do preço psicológico. Não é tentar saber e dizer que ele só vai pagar aquilo. Não, tenta meter mesmo uma qualidade no teu trabalho e assim tu vais poder aumentar os teus preços. Mas tens que ter a qualidade, tens que ter mesmo tudo para que ele se sinta mesmo bem, que não queira ir para outros, e é isso que te vai mesmo ajudar, mesmo bastante. O 6º ponto vai ser o serviço à medida. Sei que, pelo que eu vi aqui em Portugal, ainda não é bem isso. Geralmente é um preço para tal e tal corte, para tal e tal cor. Mas tens mesmo que fazer a distinção nos cabelos. A longura, a espessura, tens mesmo de ter um serviço à medida para seres rentável e para o teu cliente não sentir que o estás a roubar ou que o estás a ser demasiado barato, porque isso também não é bom. Quanto mais barato for, mais o cliente está a dizer que não deve ser de qualidade, aquilo é muito barato. Pensa também nisso. O que é um serviço à medida, por exemplo, é uma coisa que agora vou falar também da minha experiência. Eu, por exemplo, eu tinha um preço de base. Quando, por exemplo, uma senhora vem fazer a cor, vem só fazer as emergências, entre 3 e 6 semanas, isso vai ser um preço para todos mais ou menos igual, um preço de base. Porque geralmente, se souberes calcular bem, 100 gramas ou 100 mililitros de coelho e de ocidente, desculpem, isso vai te dar para fazer a cabeça inteira das emergências de 3 a 6 semanas. Mais, claro que o cabelo vai crescer mais e vais ter que utilizar mais tinta. Mas, por exemplo, isso vai ser um preço mesmo quase idêntico para todas. Mas depois vais ter que ajustar o tempo que vais passar com ela. E se ela tiver mais cabelo, se fizer nas longuras, claro que vais ter que adaptar. Mas um cabelo comprido, por exemplo, aqui até os ombros, vai ser diferente de uma cliente para a outra. Por isso não vais poder fazer o mesmo preço para a mesma longura de cabelo de uma para a outra. Por isso é que eu te aconselho a fazeres uma base, a calculares o preço, os custos que tu vais ter para fazer essa base e depois vais calcular uma base para uma dose suplementar. E depois, por exemplo, quando fazes a tua cliente, que acabas essa dose de base, vais ter que fazer outra dose, mas tu na tua cabeça já sabes exatamente qual é a quantidade vais meter e quanto é que te vai custar. E isso é o que vais fazer, vais acrescentando dose após dose, porque o que numa cliente vai só levar 100 gramas, noutra cliente para a mesma longura vai-te levar se calhar o dobro ou o triplo. Por isso tens mesmo que fazer um preço que seja à medida, mesmo personalizado, isso é importante. E também tudo que... o 7º ponto vai ser tudo o que é as tuas tarifas. Vais ter que
apresentar isso bem, que seja no teu site, que seja nas tuas páginas Facebook, vais ter mesmo que mostrar os teus preços, que estejam bem explicados, porque o cliente não quer surpresas, o cliente não gosta de surpresas. Eu mesma detesto isso. Por isso, a melhor coisa a fazer é tu calculares o que é mesmo preciso, de shampoo, de creme, etc. Eu nunca fiz pagar um shampoo ou um condicionador à cliente. Eu nunca pedi à minha cliente se queria que eu metesse creme ou outras coisas. Porquê? Porque a cliente não é o profissional e tu é que decides qual creme, qual máscara tu vais meter. Tu tens que fazer o teu trabalho. É como se dissesses a um empreiteiro que está a fazer a tua casa ou dissesses não metas cimento, não preciso, não quero. E o que é que vai fazer? A tua casa vai cair. E aqui é precisamente a mesma coisa. Tu é que sabes o que o cabelo precisa. Tu é que tens de calcular o preço de base para poderes trabalhar corretamente. Sei que ainda há muitos salões, não só aqui em Portugal, em todo lado, que calculam tudo. Metem um preço de base e depois é sempre tudo a acrescentar. E no fim o cliente chega lá para pagar, pensava que só ia pagar 10 euros e afinal paga 30. E isso o cliente ele não vai tornar a ver. Por isso o que é melhor é mesmo fazer um preço all inclusive, onde vais meter tudo. E tens mesmo que explicar à tua cliente. Quando estás a fazer o diagnóstico, é uma coisa muito importante, vais ter que explicar que, por exemplo, ela quer ter aquele resultado, o preço é isto, mas como ainda, por exemplo, não a conheces, se calhar vais ter que acrescentar mais cor, mais produto, etc. E que no final ela pode ter a pagar mais isto. Tu tens mesmo que ser claro com o teu cliente e explicar o que é que ele pode pagar e saber se ele está de acordo de pagar isso ou não. Isso é mesmo o teu trabalho, de explicar o que é possível fazer e o que não é. E explicar sempre o preço, explicar o preço justo, porque o cliente ele vai compreender. Sei que há muita pessoa que gosta de estar sempre a negociar os preços, mas quando vão ao médico, eles não negociam. E tu não és abaixo do médico. Cabeleireiro é um trabalho como outro, tu tens que dar de comer à tua família, tu tens as tuas faturas a pagar, tens exatamente a mesma coisa do que um médico, do que do que um advogado. Isso para mim não muda nada. Eu não gosto de tratar melhor um advogado do que um cabeleireiro. Para mim é a mesma coisa. Não há um que vale mais do que o outro. São trabalhos perfeitamente idênticos, cada pessoa escolheu o seu trabalho e não vejo porquê que um cliente vai ter que vai negociar num cabeleireiro e não vai negociar no médico. Por isso, tu é que tens mesmo que dar esse valor ao teu trabalho. É como fazer uma educação dos teus clientes. Isso foi a primeira coisa que eu tive de fazer, porque quando abri os meus salões, havia muita pessoa que vinha mal habituada de outros salões, onde pagavam menos, mas não tinham a qualidade. E isso é que vai fazer mesmo a diferença. Faz a qualidade e não a quantidade. Isso vais ver que ao longo do tempo, o facto de fazer a qualidade e não a quantidade, tu vais ganhar em rendimento, vais ganhar em clientes, porque os clientes vão ficar contentes, vão saber que sim, vão se calhar pagar um bocado mais do que o concorrente ao lado, mas que tu estás cá para o escutar, fazes um trabalho ótimo e eles vão ficar contentes. Por isso, sempre a qualidade, não a quantidade. Realmente, por tudo o que passei, tudo o que tentei, tudo o que vi, é sempre a qualidade que vai acima da quantidade. É assim que vais ganhar também mais clientes, que eles vão te fazer confiança. Por isso, tens que te fazer confiança a ti. Por isso, faz formações, aprende coisas, não tenhas medo, vai em frente e se tomares estas pequenas dicas aqui que eu te estive a dar, tu vais conseguir. Isto vais encontrar outra vez tudo no nosso blog. Vou meter aqui em baixo o link direto. Se tiveres alguma pergunta sobre isto, deixa aqui abaixo ou deixa no blog em comentários e eu vou tentar responder-te o mais depressa possível. E então é mesmo isso.
Faz atenção a essas pequenas coisas, dá mesmo valor ao teu trabalho. Tu não vales menos do que os outros. És um cabeleireiro, és mais do que tudo, porque és cabeleireiro, és psicólogo, és tudo. Por isso, dá qualidade ao que tu fazes e calcula bem as tuas despesas. Calcula as entradas e as saídas, vê onde é que tu podes reduzir algumas coisas, vê onde tens que meter mais para teres aquela qualidade que vai fazer a diferença, e isso tudo prometo-te que vai fazer mesmo a diferença. Acredita mesmo nisso. São pequenas coisas, mas fazem, fazem uma diferença enorme. E uma pequena dica aqui para acabar é que agora com isto tudo, os clientes não vão poder vir ao teu salão para fazer as marcações. Pode ser um bocado complicado se houver clientes novos, por exemplo, ou mesmo clientes que tenham feito alguma coisa de errado em casa e que venham corrigir, para tu calculares bem o teu tempo, saberes o que é que vais precisar de utilizar, etc. e assim. Pequena dica aqui, faz uma proposta no teu site ou na tua página Facebook para fazer um diagnóstico em linha. Isso podes fazer com WhatsApp, Messenger, Zoom, com o que quiseres, mas faz uma proposta, pega no momento onde tu estejas livre e diz então a essa clienta que por acaso tenha um pedido especial, diz-lhe então que ela pode fazer um diagnóstico em linha e pegas em 10 minutos, um quarto de hora, o tempo que for preciso, mas não muito também, porque o teu tempo é precioso, e assim vais poder fazer um diagnóstico em linha. Vais poder já falar com ela, ver o que é que ela quer, etc. E assim vais ganhar, vais ganhar tempo, não vais perder esse tempo todo no teu salão, porque às vezes quando elas telefonam ou quando elas passam a ver contigo no salão, tu já vês a cliente. Mesmo que seja 2 minutos, tu já viste o cabelo dela, já sabes mais ou menos o que é que vais fazer. E neste momento não é possível. Então, tenta fazer isto, tenta, não sei, podes meter um dia ou uma hora por dia e dizer, pronto, se você tem este problema, que queira fazer isto, eu não a conheço, mas podemos fazer podemos fazer um diagnóstico em linha. Assim vai ser também mais fácil para ti. Vais saber se tens produtos a comprar a mais, vais poder te organizar no teu tempo e vai ser muito mais fácil. Por isso, pensa nisso, pensa no diagnóstico em linha. É mesmo uma coisa a fazer agora. Não precisas de fazer um curso para isso. É mesmo simplesmente telefonar por webcam e vês a tua cliente, falares com ela. É mesmo uma consulta extra. Vais ver que isso também vai fazer a diferença, porque as pessoas vão se lembrar de ti, elas vão se lembrar de facto que tu tenhas perdido esses pequenos minutos com ela para saber exatamente o que é que ela precisa e ela vai adorar trabalhar contigo depois. Por isso não esqueças disso. Alguma dúvida, podes me contactar eu ou o Olivier, tanto faz. Depois, segundo o que é que tu precisas, cada um vai responder da sua parte. Mas não hesites a deixar aqui um comentário se tiveres alguma pergunta. Eu vou meter aqui o link direto para o artigo que fizemos sobre o que eu estive aqui a dizer hoje. Alguma coisa é só deixar um comentário, já sabes como nos contactar. E desejo-te um bom domingo, até quarta-feira e passa bem, fica bem, seja positivo, sejam todos positivos. Isto vai correr tudo bem. Se cada um fizer tudo o que possa, se cada um fizer aqueles pequenos detalhes que podem mudar muitas coisas, se cada um fizer atenção, isto vai tudo se resolver. Claro que não vai ser como antes, porque não pode ser como antes. Nós temos que evoluir, temos que mudar, e se calhar isto é um mal por um bem, porque vamos aprender a trabalhar de outra maneira, vamos se calhar dar mais tempo a coisas que antes não dávamos, e eu acredito que isto seja diferente, mas em bem. Então, excelente domingo. Alguma coisa, nós estamos aqui. Tchau, tchau.